Olá, tudo bem, gente? Hoje a gente vai ter oportunidade nessa aula de aprender um pouco mais o que é um texto verbal, o que é um texto não verbal e também um verbo visual. Aliás, eu falei aprender, mas na verdade é relembrar os conceitos de cada um desses textos. A gente sabe que o texto verbal ele está sempre focado nas palavras, o não verbal está focado nas imagens e o verbo visual está focado na imagem e na palavra. Eu trago aqui hoje um material bem interessante que vai nos ajudar a refletir que é importante não só apenas ler, compreender, interpretar textos que são verbais, ou seja, aqueles que têm palavras, mas também textos não verbais e verbos visuais. Daí eu estou compartilhando aqui com vocês um material bem legal, eu tenho certeza que vocês vão tirar bastante proveito. É essa aula aqui, ó, a aula ela já vem com esse tema, texto verbal, não verbal e verbo visual. E aí ele vai falar dessa importância de você ler, compreender e interpretar diferentes gêneros textuais. Algumas aulas a gente tem falado já sobre texto, falamos inclusive sobre a diferença entre tipologia e gênero textual e vimos, até oportunizamos para vocês algumas atividades que eu tenho certeza que contribuíram para vocês perceberem essa diferença. Hoje, ainda falando sobre gêneros textuais, a gente vai voltar a nossa discussão para os gêneros textuais, mas dentro dessas três visões: a do texto verbal, a do texto não verbal e a do texto verbo visual. Para a gente poder começar a nossa conversa, eu já estou trazendo aqui para vocês um texto que ele é verbal, mas junto desse texto vem uma ilustração. Mas o foco dele, sem dúvida, são as palavras. Daí, posteriormente, eu vou trazer alguns exemplos de textos não verbais e, por fim, textos não verbais. Aliás, textos verbo-visuais. Desculpem. Então, você vai ter um exemplo de texto verbal, que, aliás, é um texto bem legal, vocês vão gostar, de uma obra chamada Uma Lição Inesperada. Aliás, a obra ela é mais detalhada, esse é um dos títulos da obra. Depois a gente vai ver três exemplos de textos que não são verbais, contém apenas imagem. Eu vou colaborar com vocês fazendo meramente uma descrição dessas imagens. E, por fim, três exemplos de textos verbo-visuais. Ao final, vocês vão ter duas questões para realizar e responder, que vão dar a oportunidade a vocês de compreender um pouco melhor como efetivamente funciona não só essa diferenciação, como a aplicação da leitura, compreensão e interpretação de cada um desses textos, tá certo? E aí, para a gente poder começar, já falando um pouco mais aí dessa importância da leitura do texto verbal, não verbal e verbo visual, como eu falei para vocês, eu estou trazendo um texto que é bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. O título do texto é esse, ó, Uma Lição Inesperada. Esse texto, como eu falei, ele faz parte dessa obra, Novos Encantos Escolares. Foi escrita pelo autor João Anzanello Carrascosa e foi publicado no site da revista Nova Escola no dia 1º de agosto de 2004. Junto a essa publicação, veio também essa ilustração, que eu achei muito legal, é uma ilustração da Daisy Sartori. Se vocês observarem aqui calmamente, vocês vão notar que, basicamente, a gente tem aqui a reunião de algumas crianças, todas elas estão uniformizadas, então o uniforme lembra para a gente o ambiente que é a escola, e a gente percebe que um desses meninos, que inclusive ele tem aqui, ó, se você observar, exatamente uma marca de pensamento, está observando? Essa marca de pensamento que é bem típica das HQs, né, das histórias em quadrinhos, ela faz com que esse menino se reporte a um período, ó, ao período que seria talvez aquele período das brincadeiras, né, da curtição, momento da escola. Bem, vamos ler esse texto para a gente poder compreender o quanto que esse texto verbal ele tem informações preciosas para que a gente possa compreender e interpretar, tá certo? Então, eu vou usar aqui um lápis para facilitar, caso eu queira fazer alguns destaques aí de alguns aspectos que vocês, porventura, queiram saber mais. Então, vamos à leitura?
O texto diz o seguinte, ó. No último dia de férias, Lico nem dormiu direito. Não viu a hora de voltar à escola e rever os amigos. Acordou feliz da vida, tomou o café da manhã às pressas, pegou sua mochila e foi ao encontro deles. Abraçou-os à entrada da escola, mostrou o relógio que ganhara de Natal, contou sobre sua viagem ao litoral. Depois ouviu as histórias dos amigos e divertiu-se com eles, o coração latejando de alegria. Aos poucos, foi matando a saudade das descobertas que fazia ali, das meninas ruidosas, do azul e branco dos uniformes, daquele burburinho à beira do portão. Sentia-se como um peixe de volta ao mar. Vamos continuar a leitura, daqui a pouco a gente comenta, hein? Mas, quando o sinal anunciou o início das aulas, Lilico descobriu que caíra numa classe onde não havia nenhum de seus amigos. Encontrou lá só gente estranha, que o observava dos pés à cabeça em silêncio. Viu-se perdido e o sorriso que iluminava seu rosto se apagou. Antes de começar, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Aborrecido, Lilico estudava seus novos companheiros. Tinha um japonês de cabelos espetados com um jeito de nerd. Uma garota de olhos azuis vinda do sul. Pareceu-lhe fria e arrogante. Um menino alto que quase bateu no teto quando se ergueu. Dava toda a pinta de ser bobo. E a menina que morava no sítio? A coitada comia palavras, olhava-os assustada, igual a um bicho do mato. O mulato, filho de pescador, falava arrastado, estalando a língua, com sotaque de malandro. E havia uns garotos com tatuagens, umas meninas usando óculos de lentes grossas, todos esquisitos aos olhos de Lilico. A professora? Tão diferente das que ele conhecera. Logo que soou o sinal para o recreio, Lilico saiu a 1000 por hora, à procura de seus antigos colegas. Surpreendeu-se ao vê-los em roda, animados, junto aos estudantes que haviam conhecido horas antes. De volta à sala de aula, a professora passou uma tarefa em grupo. Lilico caiu com o japonês, a menina gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a conversar, cheios de cautela, mas paulatinamente foram se soltando, a ponto de, ao fim do exercício, parecer que se conheciam há anos. Lilico descobriu que o japonês não era nerd. Não, era ótimo em matemática, mas tinha dificuldade em português. A gaúcha, que lhe parecera tão metida, era gentil e o mirava ternamente com seus lindos olhos azuis. O mulato era um caiçara responsável, ajudava o pai desde criança e prometeu ensinar a todos os segredos de uma boa pescaria. O grandalhão não tinha nada de bobo, raciocinava rapidamente e com aquele tamanho seria legal jogar basquete no time dele. Lilico descobriu mais. Inclusive, que o haviam achado mal-humorado quando se apresentara, mas já não pensavam assim. Então, mirou a menina do sítio e pensou no quanto seria bom conhecê-la. Devia saber tudo de passarinhos. Sim, justamente porque eram diferentes, havia encanto nas pessoas. Se ele descobrir aquilo no primeiro dia de aula, quantas descobertas não haveria de fazer no ano letivo inteiro? Aliás, no ano inteiro. E como um lápis deslizando numa folha de papel, um sorriso se desenhou novamente no rosto de Lilico. Bem, então, como eu falei para vocês, esse texto estava lá no site da Nova Escola, é uma crônica, porque ele fala de um assunto bem cotidiano, bem do dia a dia, que é exatamente esse reencontro com a escola depois que você passou algum tempo de férias. E é claro, isso aconteceu com todos vocês, já aconteceu comigo também. A nossa expectativa é que no retorno das aulas a gente possa ficar na mesma sala, junto com os mesmos alunos. Todo ser humano tem muita dificuldade de quebrar a rotina. Ele gosta da rotina, ele se estabelece nessa rotina e ele acaba se acostumando com ela. Mas a gente está vendo aqui uma oportunidade interessante. Esse rapaz, o Lilico, teve a oportunidade não só de quebrar a sua rotina,
mas de observar que seria interessante conhecer outras pessoas com novos hábitos, tão interessantes quanto ele não saberia se não tivesse ficado naquela sala. Interessante esse texto, né? É um texto verbal, mas eu tenho certeza que todos vocês, à medida que eu estava lendo, conseguiram imaginar essa cena. Lilico sentado na sala de aula, ouvindo seus colegas se posicionando, até talvez questionando quem era aquele outro, mas ele conseguiu se sentir à vontade depois que ele deu a oportunidade de que aqueles alunos também se apresentassem a ele. Nesse sentido, vale a pena elogiar também a professora, que foi sensata, fez um trabalho em grupo e proporcionou que os alunos se conhecessem. Muito interessante esse texto, não é verdade? Mas como eu falei para vocês, esse texto ele pode ser chamado de um texto verbal, porque, como vocês podem observar, ele está repleto de palavras. Mas a gente sabe que também existem textos que são chamados de não verbais e verbos visuais. A pergunta é: será que esses textos também podem transmitir uma informação? Será que esses textos também têm conhecimento? A gente vai perceber que realmente existe sim conhecimento. E a gente vai notar isso agora. Vejam só esse próximo exemplo que a professora vai colocar para vocês. Muito bem. Então, a gente viu até aqui sobre essa questão, né, da importância da gente conhecer esses diferentes textos e vimos agora um exemplo muito legal desse texto, uma lição inesperada. Notamos, inclusive, características típicas do texto verbal, por ele apresentar, obviamente, palavras, mas a gente percebe que lá no início foi também apresentada uma ilustração que diz respeito à temática aí do texto. Olha, estou dando uma dica para vocês. Vamos continuar a nossa aula? Agora eu vou falar de um outro texto interessante, tá? A gente vai falar do texto que vai ser chamado de não verbal. Como eu falei para vocês, eu trago 3 casos aqui para que a gente possa analisar. O primeiro caso é essa tirinha. Vocês vão perceber que o gênero textual é tirinha. E por que é uma tirinha? Porque é construída por meio de quadrinhos e tem uma representatividade de uma narrativa, início, meio e fim. Vou apenas fazer a descrição, porque na verdade o objetivo é que vocês depois exercitem com base nesses textos, tá? Se vocês observaram aqui, a gente percebe 2 personagens que são bem conhecidos da Turma da Mônica. O primeiro personagem é o Cascão, observem aqui. E o segundo personagem é o Cebolinha. Eu gostaria que vocês observassem que há aqui um tom parecido com um grito, né? Ou reclamação. O Cebolinha segura a perna. Vejam que existem algumas estrelinhas. Tentem lembrar o que representa a estrelinha em desenhos como histórias em quadrinhos. E observem também que existem alguns tracinhos aqui em cima que dizem respeito ao sentimento desse personagem. Cebolinha observa e, ao perceber que esse personagem ele grita mais, ele está mais emocionalmente abalado, Cebolinha age com pressa. Notem que ele corre. Por que eu sei que ele corre? Porque existem alguns tracinhos aqui e uma fumacinha embaixo que demonstram que ele está em movimento. E ele traz alguma coisa para o amigo. Observem a aparência dessa maleta. O que será que ele está trazendo para esse amigo dele, né? E agora, no final da tirinha, a gente percebe que o Cebolinha resolveu o problema? Será? Observe o que ele fez. E aí, agora, você vai pensar um pouco. Será que esse texto, mesmo não tendo palavras, ele transmite uma mensagem? Existe um tema? Existe um assunto? Ele está tratando de quê? É incrível, não é? Mesmo um texto não sendo verbal, ele só tem imagem, mas ele tem uma função. E a função na imagem está representada exatamente pelos sentimentos e emoções desses personagens. Vamos ver um outro exemplo? Olha um outro exemplo agora para vocês. Olhem esse caso. Novamente, e de maneira coincidente, a gente percebe aqui um bebê. E por que eu sei que é um bebê? Notem que ele tem um babador, ele veste um macacão, mas ele tem a boca bem aberta, né?
O que isso nos faz lembrar? Essa boca bem aberta nos faz lembrar o quê? Esse aqui é um cartoon e a gente nota exatamente uma característica de crítica. Há uma crítica aqui nesse cartoon. Então aparece um senhor, que inclusive pela indumentária deve ser o pai, né? Vejam que ele está de gravata e ele está trazendo nas mãos uma televisão. Ele traz essa televisão, coloca numa mesinha e o que ele faz em seguida e o que acontece com a criança? Percebam esse detalhe. Notem o que ele traz na mão e vejam o que acontece em seguida. O que ele faz com essa televisão em relação a esse bebê. Interessante, né? Mais uma vez, a gente tem um texto que só possui imagem, mas ele tem uma mensagem. Ele está trazendo uma informação. E essa informação, ela reflete exatamente o assunto ao qual ele se refere. Vamos ver um terceiro exemplo? Ainda de texto não verbal, hein? Só tem imagem. Olha só esse caso. Percebam que a gente nota aqui uma mulher que parece uma dona de casa. Essa dona de casa, ela está estendendo algumas roupas no varal. Vocês perceberam? Ela está estendendo aqui algumas roupas no varal. Mas existe algo de interessante. Em cada uma dessas roupas, parecem haver buracos, não é verdade? Agora, qual é o ambiente que acontece, que está sendo transmitida essa mensagem? Aqui a gente tem uma charge, mas observem só o formato das casas, notem a aparência que nós temos aqui de frente para as casas. Tentem pensar num lugar em que você conhece, até observa a organização das casas dessa forma, né? Uma casa sobre a outra, e mais adiante essa água ou talvez esse mar. O que isso te faz lembrar? Então também tem uma mensagem aqui. Qual será o tema ou a crítica que essa charge está fazendo para um acontecimento da realidade? Ok, agora a gente vai ver 3 exemplos de textos não verbais. Aliás, não verbais não, verbo visuais. Vamos ver esses 3 exemplos? Olha, o primeiro é esse aqui. É um exemplo bem clássico. A gente tem uma charge, existe um título para essa charge. Você vai perceber que o título está aqui no alto, ó, lixo. E observem que você tem aqui 2 homens, um bem barbudo, o outro nem tanto, mas com a barba meio mal feita. Notem também que esse homem, que tem até os olhinhos virados, ele está revirando um lixo, e o outro, barbudo, cabeludo, ele se aproxima e parece ter um equipamento nas mãos. E ele parece observar esse equipamento. Notem que o olhar dele está para esse equipamento, igual ao olhar desse homem para a lata de lixo. Agora que a gente fez algumas considerações da parte da imagem, vejam o que está dizendo na expressão verbal. Esse homem, ele diz: sabia que o Brasil é o 4º país que mais produz lixo no mundo? Agora, observem a resposta, vejam a resposta desse outro homem que está com esse aparelho eletrônico na mão. Ele responde o seguinte, ó: se levasse em consideração as postagens que o pessoal faz nas redes sociais, tenho certeza de que seríamos o primeiro. Aí você precisa pensar, o primeiro em quê? Do que ele está falando? Qual foi a referência utilizada por esse homem? E como esse homem aproveitou essa referência para comparar com as redes sociais e com as postagens feitas nas redes sociais. Boa, né? Vamos ver um outro exemplo? O outro é também uma charge, coincidentemente do mesmo autor. Agora, notem que aparece aqui 2 homens, né? E esses homens estão bebendo, ó, tem bebida alcoólica em cima de uma mesa, quer dizer, um suporte de mesa. Porque abaixo desse suporte a gente vê um homem que está de 4, suando e segurando esse suporte. É claro que isso não é um trabalho digno e tampouco as pessoas deveriam se prestar a esse papel. E ao lado dele aparece aqui um outro homem
que tem um charuto na mão e também uma bebida alcoólica. Ambos os homens são obesos, não é? Eles são obesos, representando que eles são bem abastados, talvez ricos. Agora, notem que aqui no alto tem uma temática para essa tirinha. Ruralistas. Para ajudar vocês, ruralistas é quem faz parte de um ambiente rural. Então, o ambiente urbano é o ambiente da cidade. O ambiente rural é onde se planta, onde se cria gado e assim subsequentemente. Agora, notem a fala desse homem e comparem com a imagem que nós temos aqui. Almeida, seja sincero. O que eles querem dizer com o trabalho escravo? Gente, lembrem-se que toda charge trabalha com humor e crítica. O humor nem sempre é aquilo que é altamente risível, que dá muita vontade de rir, mas é a quebra da expectativa. Você espera que a pessoa diga uma coisa e ela, na verdade, diz outra. Então, dá para perceber que nos dois casos, tanto no texto anterior, aliás, tanto nos textos anteriores, com exceção do texto verbal, existe o humor e existe também essa ironia. Ironia é quando você diz uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, a professora vê os alunos fazendo uma bagunça e ela diz, ai, que bonitinho. É claro que ela não está elogiando, né? Ela está usando essa expressão para fazer uma crítica para eles. Isso é o que a gente vai chamar de ironia. Então, a gente nota aqui nesse exemplo que existe uma crítica. Afinal de contas, que crítica é essa? Aliás, a crítica também acontece nesse texto anterior. Qual é a crítica que é feita? Então, prestem atenção ao título que é dado às charges. Aqui, lixo, e aqui, ruralistas. E tentem fazer ou traçar uma relação desse título com o tema desse texto. O que o tema desse texto representa para a gente? Vamos fazer um outro exercício? Vamos ver esse terceiro. Agora a gente tem um outro tema. Então, vocês agora, aliás, um outro título, me perdoem, eu tenho falado tema, mas estou cometendo uma gafe, tá? Todas as vezes que aparece aqui no alto essa informação ela diz respeito ao título que foi dado pelo cartunista. Por exemplo, esse cartunista aqui, que é o caso, ele deu o título para a charge dele de lixo. Já esse cartunista aqui, ó, que é eu acho que é o Alegrim, tem algum outro nome aí que eu acho que é Alegrim, parece. Ele deu o título de Ruralistas. E já nesse último caso, o título que foi pelo Carlos é Agrotóxicos. Aí observem, por favor, nesse caso, né, essa charge. A gente vê uma mãe que ela parece aqui lavar uma louça, a gente percebe que inclusive ela está com um avental, né? Está na pia lavando uma louça. A gente sabe que é uma mãe, porque a gente percebe que existe um rapazinho aqui menor que está à mesa e ele parece comer, né? Parece estar preparado para poder se alimentar. E notem que agora o texto verbal vai contribuir para o texto não verbal, que são as imagens, quando ela diz filhinho, tá? Então, realmente, há uma relação aqui entre mãe e filho. Mas ele olha pela janela, então ele está na casa dele, ele está olhando pela janela, e da janela ele percebe um homem que está bem equipado, então isso é típico de alguém que utiliza produtos químicos, e esse homem que está bem equipado, ele parece utilizar um produto para colocar nessas verduras. Verduras fazem parte de salada, né? E esse produto, até seguindo o próprio título da charge, é, na verdade, um agrotóxico. A gente sabe os efeitos que o agrotóxico podem trazer na vida do ser humano. Mas observem o que ela diz. Filhinho, come a salada toda que vai te deixar mais saudável. Mas observem a fisionomia desse rapazinho. Será que ele parece acreditar no que a mãe diz? Então tentem lembrar dessa orientação. Quando você tiver uma charge, um cartoon, uma tirinha, sempre percebam que há um foco direcionado ao humor, à crítica e também à ironia. Bem, em cima desses textos que nós vimos,
Agora vocês vão ter uma atividade bem simples, mas bem interessante. Vocês vão fazer essas duas atividades. Primeiro, eu quero que vocês falem para mim qual é o assunto que é tratado em cada texto. Então, no texto verbal, qual é o assunto que ele trata? Nos outros 3 textos não verbais, quais são os assuntos que eles tratam? E nos textos verbo-visuais, quais são os assuntos que eles tratam? E a segunda pergunta, eu vou pedir que você escreva de maneira pequena, simples, né? Não precisa elaborar um super texto, pode ser só um parágrafo. O que você compreendeu de cada um dos textos? E aí, quando eu falo o que você compreendeu, eu quero saber se você compreendeu a intenção do autor ao usar aquele texto. Qual foi a intenção dele? Por que ele usou aquele texto? Ou por que ele usou aquela imagem? Ou qual é a relação que ele estabeleceu entre o texto verbal e a imagem? E aí eu gostaria que você fizesse esse pequeno parágrafo, explicando, inclusive, se a imagem ela favoreceu ou não a você em discernir qual seria o entendimento que você obteve em cada um desses textos, tá certo? Eu espero de verdade que vocês tenham tirado bastante proveito dessa aula. Foi uma aula, se você parar para pensar, simples, porque ela remete a algo que a gente já considerou em outro momento, mas é uma oportunidade para você, digamos assim, reforçar certos conteúdos que você já vem aprendendo aí ao longo dessas semanas, em especial no que se refere a texto, leitura, compreensão e interpretação. Meninos, não deixem de fazer essa atividade. Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. E qualquer dúvida, podem me procurar. Aqueles que estão na escola podem me procurar pelo WhatsApp. Aqueles que estão assistindo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, aliás, o meu e-mail para que você possa ter acesso, tá certo? Mas desde já eu agradeço muito pela atenção de vocês e espero que tenham gostado da aula. Tchau, aqui quem falou foi a professora Lívia. Beijo!